Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Assim, né? Porque para o Sartre isso é muito significativo, porque primeiro ele tenta justamente nesse texto indicar que não há essa presença formal, né? Que no caso dessa presença formal ele vai indicar a partir desse diálogo com Kant, depois passando pelos neocantianos, inclusive pelo próprio Husserl, né? Depois o Sartre, mais adiante, ao tratar dessa questão da presença material, vai dialogar, sobretudo, com alguns teóricos franceses do campo da psicologia, né? De uma psicologia moral, né? E sobretudo, La Rochefoucauld, né? Que defendia uma espécie de moralismo, uma ideia de um eu, de um amor próprio, né? E o Sartre vai justamente se opor a isso daí, né? Porque para ele qualquer tipo de presença ou qualquer presença, seja formal, seja material, do eu na consciência, para o Sartre isso poderia fazer com que o seu projeto, né, que é um projeto de uma filosofia que se propõe livre, né, e de uma liberdade, no caso do Sartre, de uma liberdade absoluta, né, o que há de mais forte, pode-se dizer assim, no pensamento de Sartre, essa noção de liberdade, de uma liberdade absoluta, né? Então, para o Sartre, essa noção de liberdade absoluta, ela tem que ser estabelecida desde a consciência, desde a consciência. Por isso que, para ele, não se pode ter uma noção de eu formal ou material presente na consciência, porque, para ele, né, para o Sartre, isso poderia fazer com que o seu projeto de liberdade absoluta ruísse, né? Uma vez que seja a noção de eu formal ou de eu material, poderia, de algum modo, implicar numa não afirmação dessa liberdade, porque é como se os nossos atos, por algum motivo, poderiam estar, de alguma forma, direcionados por esse eu, né? Evidentemente, uma posição do Sartre, né, que quer, evidentemente, se distanciar da metafísica, né, sobretudo dessa noção metafísica de essência, né, ou seja, a metafísica tradicional antiga, grega, né, de Platão, Aristóteles, que pensava que o homem, né, tinha uma essência, né, mas, sobretudo, pensando essa essência voltada a uma noção de bem, né? Como se a noção de bem fosse algo próprio do ser humano, né? Então, passavam muitas vezes a... E isso ainda, por incrível que pareça, apesar da refutação do Sartre, isso ainda é algo que perdura nas nossas sociedades, né? Sobretudo não só pelos gregos antigos, né? Mas porque também o próprio cristianismo, ao recuperar esse elemento grego, e sobretudo porque a forte presença da religiosidade ou da religião, sobretudo da religião ocidental, judaico-cristã, né, faz valer essa ideia de bem e que acaba estabelecendo uma espécie de dicotomia dentro da sociedade, né, como se existisse o bem e o mal, e como se o bem e o mal fossem fossem essências do ser humano, ou seja, e que na uma parte das vezes nessas interpretações judaico-cristãs, na verdade, o que existe é o bem, né? Porque o bem é aquilo que figura vista da sua proximidade do ser, enquanto que o mal seria justamente esse distanciamento do bem, né? Esse distanciamento do bem. Mas na nossa cultura ocidental, né, ainda as pessoas ainda guardam isso para si, né? Essa ideia dicotômica de que o homem ou é bom ou é mal, né? E para o Sartre isso já não faz sentido, né? Na verdade, nós podemos ser bons e podemos ser maus, né? Tudo vai depender do modo como nós existimos no mundo, né? E para o Sartre, a diferença nesse caso do Sartre é que o Sartre, apesar de defender uma liberdade a qual
ele estabelece como absoluta, que inclusive recebe muitas críticas, né? Muitas críticas dos estruturalistas, o próprio Heidegger também eu acho que não concordaria muito com essa noção de liberdade absoluta. Eu mesmo, atualmente, não estou muito de acordo com Sartre. Eu acredito que o Sartre realmente se equivoca nessa posição, mas mesmo assim eu acho isso muito interessante, isso que o Sartre coloca no seu modo de definir a liberdade, porque ele coloca toda a responsabilidade no que ele chama de realidade humana, que seria o ser humano, né? Ele não usa a palavra ser humano, mas ele vai usar o termo realidade humana, né? A realidade humana, né, para ele, é justamente esse que pode exercer a liberdade. E por que ele fala de liberdade humana e não de ser humano? Segundo ele, é porque a ideia de ser humano está muito relacionada à ideia de natureza, de um homem como um homem que está preso à natureza. Para Sartre, como o homem não está preso à natureza, né? O homem não está preso por quê? Porque ele é livre, né? A liberdade é, nesse sentido, aquilo que, de algum modo, faz com que o homem rompa com a natureza, né? E justamente por isso que o homem, por ser livre, ele tem todas as possibilidades dentro da sua facticidade, dentro das suas condições históricas, né? Históricas, materiais, né? Ele tem todas as possibilidades para agir, né? Para fazer algo a partir da sua vida, né? E para ele, a liberdade é justamente absoluta porque ela se dá nesse nível que ele chamará de um nível ontológico, que é no nível da consciência, né? Que se dá nesse nível, no nível da consciência, né? Então, por isso que para ele ela é absoluta, porque você, ainda que esteja numa situação limite, ainda que você esteja numa situação em que aparentemente você não teria liberdade, para o Sartre, mesmo nessa situação, você é livre, né? E o Sartre dá inúmeros exemplos disso, né? Ele inclusive se utiliza muito da literatura como um recurso filosófico para esclarecer esses conceitos, né? De tal modo que existem inúmeros contos, obras literárias, romances, né? O qual ele desenvolve esses conceitos, né? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.